Olá, gente, tudo bem com vocês? No último vídeo aqui, eu falei sobre PNL, Programação Neurolinguística, uma abordagem que muitas vezes as pessoas têm bastante dúvida sobre ela. E hoje eu quero falar sobre outra abordagem que também confunde várias pessoas. E essa abordagem é hipnose. Afinal das contas, pode ou não pode? Deve ou não deve usar hipnose no tratamento de vários problemas? É isso que vamos entender hoje. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é hipnose. Muitas pessoas pensam que é algo místico, algo mágico, ou algumas pessoas até duvidam que existe. Gente, hoje eu vou oferecer uma explicação muito simples para você. Eu espero que ela normaliza algumas coisas e realmente coloca uma definição muito fácil de ser usada para você desse termo, dessa abordagem. Pense comigo, quando você era pequeno e você estava na escola, que tipo de professor fazia sentido e fazia você lembrar, como se fossem magicamente as coisas que ele estava apresentando? Com certeza, não era aquele professor chato que estava falando assim, blá, 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 não é? Era um professor divertido, que mudava a sua voz, que tinha dinâmica, que pulava, que fazia coisas inesperadas. E como que você era? Se eu estivesse ali naquele momento e eu te observasse, você como um aluninho ali naquele momento, o que eu estaria observando? Eu estaria observando uma criança mais ou menos assim, prestando atenção, não é isso? Você sabe o que acontece naquele momento? Naquele momento que a sua atenção está completamente focada naquele professor ou em qualquer outra coisa, quando você está assistindo um filme engajador ou de ação, enfim, quando você está vendo alguma coisa interessante ou quando você está observando algum conflito na rua, não é? Ou algo interessante que você viu, algum animal. Esse momento em que você parece estar congelado no tempo e prestando atenção, por mais que seja curto o momento, você está aprendendo. Então, aquele professor que conseguia gerar esses momentos ali na sala de aula com você, era a pessoa que conseguia ensinar alguma coisa para você, certo? Sem esses momentos, a gente não consegue aprender. E hoje, enquanto adulto, você ainda tem esses momentos de estar extremamente focado em uma coisa. E é ali que você aprende. Agora, o que é esse estado do seu cérebro? Esse estado tem um nome. Sabe qual é? Transe. Ai, agora várias pessoas têm medo. Nossa, falou a palavra. Por quê? Porque já imaginou algo completamente nada a ver com nada. Então, esse estado aqui, o seu cérebro naturalmente entra nele, é o estado de transe. E o mesmo estado que sim, você pode entrar nesse estado enquanto você medita, enquanto você está na igreja, quando você está no trabalho fazendo, absorvido em alguma coisa, quando você está conversando com alguém. Então, não é somente uma experiência espiritual, é uma experiência do dia a dia, é a habilidade do nosso cérebro de focar a atenção em uma só coisa de tal maneira que nós possamos aprender, beleza? Então, em primeiro lugar, você precisa entender que o estado de transe é um estado muito normal, é uma habilidade do seu cérebro, ok? E sem ela, você nunca conseguiria aprender ou lembrar alguma coisa. Agora, o que é hipnose? O que tudo isso tem a ver com hipnose? Hipnose é simplesmente um estado mais profundo ainda, o próximo passo depois do transe. Então, hipnose, simplesmente colocando, é um estado da tua mente de foco tão exclusivo e tão específico em alguma coisa, uma só, que o resto parece não existir mais. Hipnose existe
Isso não é nem discutível, isso foi provado e tem sido provado várias vezes por várias pessoas. E hipnose é um estado que o nosso corpo pode entrar nele, sim. Mas é aqui que eu preciso que você entenda uma diferença muito grande entre o estado de transe e o estado de hipnose. Quando você entra no estado de transe, quem tem controle, quem escolhe, quem consegue pensar racionalmente, etc., é você. Você tem todas essas faculdades ainda abertas a você. Então, por exemplo, no sentido clínico ou inclusive no sentido de coaching, eu uso, porque eu sei usar esse estado de transe com o meu cliente. Como? No exercício de relaxamento. Simples. Ou quando eu faço uma pergunta que é uma pergunta poderosa, uma pergunta que faz o meu cliente parar e pensar, refletir, muitas vezes eu vou observar exatamente isso. Eu vou fazer a pergunta e o cliente vai fazer assim. Mesmo brevemente. Esse estado é o estado de transe. A gente usa e quem sabe lidar com o público, dar palestras, engajar as pessoas, sabe usar esse estado para engajar. Não tem nada de errado e não tem nada de místico nisso aqui. Simplesmente o que o nosso cérebro faz. Hipnose é diferente. Hipnose é quando você perde o seu controle. Hipnose é quando você não tem mais memória daquilo que acontece, porque você não tem mais o processamento consciente daquilo que está acontecendo. Então, a minha grande pergunta para você é: que tipo de pessoa terceiriza o seu próprio crescimento? Não estou julgando, estou simplesmente querendo apresentar uma imagem aqui para você. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pessoa busca soluções que vão evitar aquela dor de crescimento? Porque crescimento dói, você sabe disso. Enfrentar as nossas dificuldades, fechar aquelas portas abertas, desfazer as nossas pendências emocionais, tudo isso demanda esforço, energia, consciência, sabe? Demanda muito da gente. Então, que tipo de pessoa vai procurar uma abordagem que não demanda essas coisas? Porque ela vai deitar ali e o terapeuta vai falar alguma coisa mágica que ela nem vai saber o que é, no estado de hipnose, e ela vai sair de lá resolvida. Sabe quem normalmente busca esse tipo de tratamento? Por exemplo, pessoas com vícios. Quando a pessoa fuma ou bebe álcool ou usa drogas, etc., ela sabe que isso não é bom para ela, mas ela não está querendo enfrentar o que é necessário enfrentar, o que está por trás daquela dependência. Aí ela vai buscar uma abordagem de hipnose para ela simplesmente chegar lá com dependência e sair de lá sem a dependência. Gente, isso diz muito sobre o caráter da pessoa que está buscando esse tipo de tratamento. Concorda comigo? Qual a percepção do próprio controle dessa pessoa? Qual a percepção da própria proatividade e o papel que ela mesma tem no seu crescimento, no seu desenvolvimento? Qual é a percepção dessa pessoa que vai buscar tratamento por hipnose da autoridade? Que tipo de vida, que tipo de proatividade existe na vida dessa pessoa? Se você olhar a pessoa que vai buscar hipnose, provavelmente, ou pelo menos em grande maioria dos casos, você vai ver algumas outras tendências. Por exemplo, a pessoa vai levar o seu filho para o tratamento, vai terceirizar o problema do seu filho para um profissional a cada momento que nem precisava. Eu conheço gente que leva o seu filho no psicólogo com cada latida do cachorro ali na rua. O que acontece nesses casos? Gente, você pega o seu filho, que é sua responsabilidade, tá? É tua responsabilidade mentorear, fazer o coaching, instruir essa criaturinha ali. E você terceiriza, porque você se acha o quê? Incapaz? Insuficiente? Sem o conhecimento?
Então, essas pessoas que buscam tratamento com abordagens como hipnose e também como PNL no sentido mais assim de pop, né? Pop psychology. Aquela psicologia popular que está tendo por aí, ou aquele coaching barato que promete resultado de dia para noite, da noite para o dia, sem esforço. E isso tem a ver com o caráter da pessoa, muito mais do que isso tem a ver com a abordagem. Porque veja bem, como a hipnose existe e ela às vezes pode funcionar, outras vezes ela pode danificar. Por quê? Porque a pessoa que está do outro lado, que está tratando, nem sempre uma pessoa íntegra, nem sempre uma pessoa que resolveu o que era para resolver na sua própria vida, nem sempre é uma pessoa que buscou as soluções para os seus próprios problemas. Então, o que essa pessoa pode fazer na tua mente que você cedeu o controle é muito sério. Pode dar certo. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém que tem a história de sucesso. Fui lá e resolvi problema X, nunca mais tive, ok? Mas será que você já leu sobre o assunto? Será que você já conheceu casos ou talvez pessoas que fizeram essas abordagens e a vida das quais realmente foi piorar por causa disso? Eu quero trazer algo aqui e explicitamente já falo que eu trago com cosmovisão cristã, ok? Então, eu estou partindo, sim, de um número de princípios que eu acredito a serem verdadeiros. Então, da cosmovisão cristã, existe uma lei do funcionamento do universo. E essa lei chama-se de lei do livre-arbítrio. Eu sou uma pessoa livre para escolher o que acontece na minha vida. E você também. Você é livre para buscar a abordagem que você quiser. Você é livre para ingerir qualquer coisa no seu corpo e na sua mente. Você é livre para isso. Mas nós não somos livres para escolher a consequência que vai vir. Então, quando eu escolho a construir o meu caráter da maneira intencional, da maneira consciente, e outra pessoa escolhe a construir o seu caráter com atalhos, promessas vazias de coaching barato, isso vai trazer consequências para os nossos caráteres. Então, eu quero colocar aqui para você essa consideração. Já que você foi criado como uma criatura livre, de livre arbítrio e livre escolha, isso significa que a tua mente precisa estar em condições de fazer essa escolha, de tomar essa decisão. Você entende? E quando você cedeu o controle da sua mente nas mãos de outra pessoa, por mais que ela seja capacitada, por mais que ela te prometeu qualquer coisa, quando você cedeu o controle, você cedeu o controle de ser aquilo que você foi criado para ser. Então, a minha sugestão aqui é que nós entendamos que crescimento realmente não é opcional. A vida vai forçar o crescimento se você não voluntariar esse crescimento. Ao mesmo tempo, o crescimento dói. É muito compreensível que nós busquemos atalhos para isso. Mas nós precisamos entender que crescimento permanente, crescimento verdadeiro, ele demanda um esforço da gente. Agora, eu não estou falando daquelas abordagens que vão te batendo ali emocionalmente falando por 7 anos, 11 anos, 15 anos, envelhecendo junto com o teu terapeuta, cada vez relembrando o trauma que doeu. Não é isso que estou falando. Existem abordagens que são extremamente compassivas para com o cliente, são rápidas e eficazes e tiram esse sofrimento. Mas mesmo assim, elas fazem isso com a tua participação. Você precisa estar presente, você precisa enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado de uma maneira consciente e intencional. Então, eu como cristã, acredito fortemente que hipnose não é a abordagem saudável para nós. Você é livre para fazer o que você quiser com essas informações. Fique à vontade, busque mais informações,
Leia mais. Vai lá, faz uma pesquisa. Procure informações atualizadas e de diversas fontes e crie a sua própria opinião sobre o assunto. Estou aqui para te apoiar nesse processo. Estou aqui para gerar uma dúvida na tua cabeça daquilo que você sempre achava. Simplesmente para você revisar e ter mais certeza ainda na tua resposta. Não porque você decidiu ir assim, mas porque você tem argumentos para aquilo. Como sempre, um convite para você. Se você ainda não faz parte da minha família online, inscreva-se. Vai lá agora, clique ali no inscrever-se aqui no canal e faça parte dessa comunidade de pessoas ousadas que não estão buscando soluções baratas, rápidas e vazias, mas que estão buscando soluções permanentes para o seu caráter. Beijos e abraço para você, até o próximo vídeo.